Esse mês nós vamos falar sobre provisão. Isso mesmo, sobre provisão. E falando sobre provisão, o primeiro item que eu quero falar para você é: a dificuldade é uma bênção disfarçada. Isso mesmo, a dificuldade é uma bênção disfarçada. É estranho muitas vezes alguém dizer isso: puxa vida, ter dificuldade é bom? Normalmente não é. Mas ela nos impulsiona a tomar certas atitudes, certos comportamentos que nos levam a nos aprofundarmos naquilo que nós precisamos. E em Deus não é diferente. Se você pegar a Bíblia, todas as vezes que alguém ia se tornar grande nas mãos de Deus, primeiro vinha uma dificuldade. É como se fosse um treinamento, como se fosse um desenvolvimento, um preparo. Se a gente fosse falar de alguém, poderíamos falar de Davi. Davi, quando filho, ele era o jovem, o menor na casa do pai dele, ele era, parece que franzino, não era alguém de muita atitude, parecia ser uma pessoa até que tranquila, por isso ele cuidava das ovelhas, era um cuidador de ovelhas. E olhando para isso, a gente diria um garoto solitário, uma pessoa que fica lá abandonada, uma pessoa que está solta. Só que nesse momento, nessa dificuldade, aonde ele estava lá colocado no campo, junto com a malhada, como eles costumam dizer, junto com as ovelhas, algo maior estava acontecendo. Porque estar sozinho às vezes parece ser solidão, mas aqueles que conhecem a Deus aproveitam aquele momento para entrar numa intimidade profunda com Deus. Isso mesmo, ele sozinho, lá junto com as ovelhas, ele cuidava delas, ele ficava por lá, mas ele tinha mais tempo para falar com Deus. Ele olhava para o céu, só tinham ali as estrelas, uma noite toda aberta, o cuidado que ele protegia lá as suas poucas ovelhas era grande, porém ele conseguia falar com Deus. A sua condição de falar com Deus lhe trazia intimidade. E isso fazia com que ele pudesse viver de uma forma simples, mas diferente. Tanto é que quando veio Samuel à casa do seu pai, foi lá à casa do Jessé, o belemita, foi lá para escolher um dos filhos. E passou todos os filhos e ele disse não, não é nenhum desses. E Deus falando não para ele, Samuel ficou até preocupado. Como não pode ser o mais forte? Como não pode ser o mais bonito? Como não pode ser talvez o mais inteligente? Como não pode ser o mais treinado? Se todos estão aqui, ele faz aquela pergunta: existe mais algum filho que não esteja aqui? E o pai diz: ah, sim, existe, mas é um que ele está lá cuidando das ovelhas, tipo, nada. Coisa nenhuma, aquele que não tem parte com nada. De repente eles acreditam que aquele jovem não tinha nada, porém quando é trazido à mesa, descobre-se que é ele que Deus tinha escolhido. Aí que nós vemos que aquele momento onde você está sozinho, que você diz: agora sou eu e Deus, agora eu vou entrar aqui, vou pedir, agora eu vou chorar nos pés do Senhor, agora eu vou rir nos pés do Senhor, agora eu vou me alegrar em certas coisas ou qualquer outra coisa parecida, mas no Senhor você está abrindo um espaço totalmente diferente. Totalmente diferente. Nessa situação, ele foi ali ungido. Depois disso, começaram a vir situações. Imagina, você está cuidando de alguma coisa e aparecer um ladrãozinho querendo pegar o que é seu. Você já ia ficar bastante nervoso. Mas imagina se fosse, de repente, um urso querendo pegar a sua ovelha. Não é uma dificuldade qualquer. É uma tremenda dificuldade. E se viesse num outro dia um leão querendo roubar ali a bênção, ou seja, a sua ovelhinha? Não eram coisas comuns. A dificuldade que ele estava passando era uma dificuldade enorme, com animais perigosos, com um inimigo que poderia abatê-lo com facilidade. Porém, ele estava ali sem perceber, mas sendo treinado através daquela dificuldade. E isso começa a mudar a tua história, começa a firmar os teus passos, começa a abrir um novo horizonte para você entender que no meio das grandes dificuldades existem grandes realizações preparadas para você. Só porque ele matou o leão e o urso? Não, porque ele estava sendo preparado para matar gigantes. Ele estava sendo preparado para coisas muito e muito maiores. Quando a gente olha para isso, é que a gente entende que a dificuldade é uma bênção disfarçada. Porque quando ele saiu dali e foi realmente conhecer todo o próximo propósito de Deus para a vida dele, ele deparou com uma situação: tenho que matar gigantes. Tenho que estabelecer ali a queda de Golias, que estava afrontando todo o povo de Israel. Não era uma contenda pequena, nem uma guerra qualquer.
Aquele homem, através dos filisteus, não estava atacando simplesmente uma pessoa, estava atacando toda uma nação, estava envergonhando desde o rei até o último homem ou a última mulher, poderia colocá-los como escravos. Então veja o tamanho da dificuldade, que talvez, olhando pela história, pareça pequeno para você. Porém, eu digo assim, imagina se alguém quisesse simplesmente mexer com você na sua casa, você talvez pudesse ser roubado em alguma coisa, talvez você pudesse até perder um emprego, talvez você pudesse ter o seu carro lá com algum problema, mas imagina se de repente toda a sua cidade tivesse um problema e todos os carros e toda a saúde e tudo acontecesse. Era um problema do tamanho, imensurável. E ele mostra agora a posição do treinamento que Deus deu a ele com o princípio, que ele não estava apenas salvando o seu momento, mas ele estava mudando a vida de todas as pessoas que estavam à volta dele. Isso parece pouco, mas é grande demais. Então hoje, eu queria dizer para você que muitas vezes você tem encontrado dificuldades na sua casa, dificuldades na sua família, dificuldades no seu trabalho, dificuldades na sua saúde, dificuldade em algumas coisas que talvez pareça para você, olha, Deus não me ama, Deus não gosta de mim, Deus está me deixando sozinho, Deus me abandonou, os meus amigos não estão enxergando o que está acontecendo, mas é ao contrário. Isso mesmo, eu quero dizer para você que está na visão contrária da realidade que Deus tem para você. Quando Ele te prepara no meio de uma grande dificuldade, é porque Ele quer fazer de você um realizador. Ele quer mostrar a você coisas muito maiores. Essa dificuldade que hoje parece ser o que te abate, o Senhor quer colocar de uma maneira que te realize. Ele quer que você seja conhecido e mais que isso, reconhecido. Quando de repente nós olhamos para Davi e vemos ele indo lá lutar com aquele gigante, até o rei falou assim, olha, quem é filho esse rapaz? Tentou colocar nele armadura, tentou colocar nele algumas coisas, vamos dizer assim, que ao invés de ajudá-lo, iam atrapalhá-lo. Por quê? Porque não era dele, não era o propósito, não era o objetivo, mas Deus tinha o objetivo com ele. E ele vai lá, sem armadura, e derruba o gigante com uma pedra. É isso mesmo, uma pedra. Talvez você diga, tá bom, se eu tivesse uma pedra não mudaria a minha vida. Se você tivesse às vezes a visão de Deus, R$100 muda a tua história, R$50 muda a tua história, um dia muda a tua história. Uma posição que você vai exercer na tua empresa pode te levar à visão da chefia e mudar a tua história. Uma escola que você está estudando e se você levar a sério uma matéria que seja, pode mudar a tua história. Então nós precisamos começar a entender que Deus tem preparado coisas superiores e maiores. Por quê? Porque quando ele saiu de lá, uma das promessas do rei tinha feito, ele tinha declarado, olha, quem conseguir derrubar esse gigante vai casar com a minha filha. De repente, o menino que cuidava das ovelhas lá no mato, sozinho, agora já podia ser da família real. Já podia estar debaixo de uma programação diferente, já podia sentar dentro do palácio, já poderia dormir numa cama diferente, comer daqueles homens que faziam todas as doçuras do rei, todas as coisas gostosas do rei. Em vez disso, ele não estava mais simplesmente sendo colocado de lado, ele não era mais o último a sentar na mesa, mas ele seria o primeiro a sentar na mesa. Uma atitude mudou toda a história da vida dele. Por isso eu tenho a liberdade de dizer para você que a dificuldade é uma bênção disfarçada. O que Deus quer colocar para você está acima do seu entendimento. Quando você se permitir entender que não há dificuldade que o Senhor não possa te surpreender com a vitória, não possa mudar para você ser realizado. Eu sei que na hora da aflição parece a pior coisa. Eu imagino quando Davi deparou com um urso. Poxa vida, por mais que ele achasse que ele tinha capacidade, por mais que ele achasse que a faca dele estava afiada, ele sabia que se o urso desse um tapa que fosse nele, já tinha acabado a história. Se o leão colocasse a boca nele, tinha acabado a história. Se ele chegasse até de frente, encostasse no gigante, a história tinha acabado. Mas ele precisava acreditar em algo soberano, em algo superior, em algo sobrenatural. E é isso que eu te peço hoje. Acredite em algo sobrenatural para a sua vida. Não olhe para a sua dificuldade como um impedimento. Olhe como trampolim da sua realização. Olhe como aquele espaço que Deus preparou para colocar sobre a sua vida num tempo oportuno. Isso mesmo. O tempo não era de Davi. Ele recebeu a unção, ele matou o urso, matou o leão, foi andando. E no tempo oportuno, ele acabou assumindo uma nova posição. Ele assumiu a posição dentro do palácio. Mais que isso,
Ele foi perseguido até por Saul, até pelo sogro dele que iria matá-lo. Mas havia o quê? Um propósito de Deus em toda perseguição, em toda dificuldade. Por isso, ele passou por toda essa situação, né? Para que você possa meditar um pouco, e ele se tornou rei de Judá. Ele foi aclamado rei de Judá. E na sequência, rei de todo Israel. Então nós começamos a entender que se eu olhasse para o princípio, eu veria um jovenzinho, franzino, de, vamos dizer assim, um rosto feliz, alegre, mas alguém que ninguém colocava fé, alguém que ninguém acreditava. E no final nós estamos olhando para o rei de Israel. Uma diferença entre o começo e o fim. Um homem segundo o coração de Deus. Isso mesmo, é o único homem que a Bíblia diz que ele era segundo o coração de Deus. Então ele não errou. Ele errou, ele teve dificuldades, mas ele sabia reconhecer quem era Deus e o quanto Deus o amava. Ele sabia buscar em Deus e receber até mesmo o castigo de Deus. Ele sabia o que ele precisava fazer e aonde ele precisava chegar. Por isso você precisa estar pronto, não para reclamar, não para se desanimar, não para ouvir as pessoas lá fora, porque Saul perseguiu Davi, não para isso, mas para você entender que o chamado de Deus é para a tua intimidade, que a dificuldade que vier na sua vida é para que você se encha, se fortaleça, se estabeleça e busque mais ainda a presença de Deus. Não havia uma guerra que Davi fosse entrar, que ele não chamasse os tangedores, não chamasse os profetas para que orassem e perguntassem a Deus: devo ir nessa peleja? E ele dizia sim, e ele fazia a segunda pergunta: e vencerei? Ou seja, ele sabia que ir somente não resolvia, ele precisava ir e vencer. Quando ele pegou o rei de Ax e ele foi lá, trabalhou por eles e acabou salvando aquele povo dos filisteus, a próxima pergunta que veio: peraí, está vindo aí Saul com todo o seu exército, eu salvei esse povo, eu devo ficar ou eles vão me entregar para Saul? E que Deus falou para ele: vão te entregar, sai fora, corre. Ou seja, quando você está debaixo da visão de Deus, dentro da visão de Deus, as dificuldades não vão deixar de chegar, mas Deus transformará toda dificuldade em bênção. Você crescerá, prosperará e se realizará, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Então não tenha medo da dificuldade, tenha medo de andar fora da presença de Deus, porque Ele é a tua saída, Ele é o teu socorro, Ele é o teu orientador, o teu salvador, e Ele está pronto para pegar toda a sua dificuldade e transformá-la de uma forma surpreendente para que o nome dEle seja glorificado através da sua vida. Pensa bem, qual é a dificuldade? Lembra do final dela: realização, vitória e graça da parte de Deus. Eu te abençoo para isso. Nenhuma dificuldade derrubará você, mas todas elas serão espectadoras da vitória que Deus preparou para a tua vida. Deus te abençoe. Você curte, você compartilha e se inscreve no canal. Se você tem gostado, nós queremos ouvir você. Fala com a gente, manda sua mensagem. Estamos certos de que você tem assistido e vai poder falar da sua maneira. Não importa, se não gostou, não tem problema nenhum. Se achou que tem que melhorar alguma coisa, tem alguma nova ideia, alguma nova palavra ou razão, fala, nós vamos te escutar.